Ok, dando início, retornando aqui ao nosso do livro de Gálatas, queremos agora falar sobre viver da fé, trazer entendimento da importância do resgate da maldição da lei. Olha que diz o verso 13 de capítulo 3. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso favor, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Queridos, em Cristo somos salvos da maldição da lei. É interessante, pode parecer até estranho falar na maldição da lei. Temos que entender isso um pouco. Por que maldição da lei? A lei é importante, é importantíssimo. Não podemos abandonar. O que nós não podemos aceitar que ela é suficiente, ela seja total para a nossa salvação, em hipótese alguma. Temos que entender que a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque pela lei, se você não seguir toda a lei, você será condenado. Se você falar somente um dos mandamentos, você será condenado. Agora, como nova criatura, como filhos de Deus que nos tornamos por Cristo Jesus, nada pode nos condenar. Na verdade, somos novas criaturas. E as coisas já passaram. Paulo fala isso diversas vezes. A vida em Cristo é o livramento, porque nele nós somos salvos. Ele levou sobre si nosso pecado. A palavra que Paulo falou aqui, ó, ele nos resgatou da maldição da lei. Porque Jesus cumpriu toda a lei. Ele foi o Cordeiro de Deus oferecido. Nós somos comprados por um bom preço. O sangue de Cristo nos livra de toda e qualquer maldição, de toda e qualquer condenação. E é o sangue de Cristo que nos retorna a Deus. É o que nos torna filhos de Deus. Como diz o Evangelho de João, capítulo 1. Veio para que os seus não receberam, mas a todos quando receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. A saber, aqueles que creem no seu nome. Nós fomos libertos do pecado, fomos libertos da condenação eterna, fomos libertos do legalismo. É por isso que a fé, viver em fé, traz esse entendimento da importância da obra de Cristo em nossa vida, que nós não precisamos de mais nada, absolutamente nada, porque Jesus, se eu admitir que eu preciso de alguma coisa a mais, eu anulo a cruz de Cristo, anulo o sacrifício de Cristo. Nós não podemos aceitar em hipótese alguma admitir a ideia de que o sacrifício de Jesus não tenha sido suficiente. Isso fere a palavra de Deus, fere a cruz de Cristo. Então nós não temos adicionar nada. Aliás, isso é pecado. Nós não precisamos de nada mais, porque viver da fé faz entender que a lei é boa enquanto é entendida como aio. Olha o que diz o verso 24, capítulo 3. Desse modo, a lei se tornou nosso guia para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Veja que não é a lei que nos justifica, é a fé em Cristo. A lei tem o seu valor, como disse anteriormente. Paulo chama de aio. O que é aio? É uma advertência. A palavra usada aqui nos mostra a qualidade do ensino. É uma pedagogia. O aio era aquele que se guiava o povo, conduzia o povo. É aquele que dava direcionamento, é aquele que dava advertência. E a lei tem esse sentido. A lei nos mostra o pecado, nos aponta para o pecado. Agora, o perdão de pecado é só por Jesus. É só nossa fé em Jesus. O tempo do aio serviu de proteção e segurança. O povo de Deus, até a vinda de Cristo, era guiado pela lei, pelo aio. É advertência. Assim, a lei serviu no seu tempo próprio, o tempo oportuno, ela teve o seu valor. Só que ela é insuficiente para a salvação. A lei cumpriu o seu propósito, porque o propósito da lei não era salvar, mas era preparar, era mostrar a salvação que estaria no Messias, no Cristo, o Filho de Deus.
aquele que foi pendurado no madeiro, aquele que foi sacrificado. Que a maior revelação da Bíblia chama-se Jesus Cristo. É por isso, querido, amado irmão, que você tem muito cuidado ao ouvir revelações, eu coloco entre aspas, essas ditas revelações, essas ditas profecias. Não creia nisso. Você e eu, nem ninguém precisa de revelação maior do que essa aqui, ó, a palavra de Deus. E ela só é revelação quando, na ação do Espírito Santo, eu abro e procuro entendê-la. Isso Paulo está mostrando aos Gálatas, aquilo que Paulo havia pregado ou mostrado. E agora estava se desviando. Viver pela fé, amados, é compreender que a lei é temporária, o seu tempo passou. Nessa compreensão surge a necessidade de entender e praticar aquilo que Jesus agora nos define. Portanto, a lei foi boa e nos apontou para Cristo, para a salvação em Cristo jamais. Por isso, jamais podemos aceitar a ideia de substituir a cruz de Cristo por qualquer que seja. Você pode fazer o maior sacrifício que um homem, uma pessoa pode fazer, que um ser humano possa fazer. Mas não servirá nada para a sua salvação. Porque o verdadeiro e único e grandioso sacrifício foi feito por Jesus na cruz. E o último ponto desse capítulo 3 é: viver da fé nos faz entender a nossa condição no reino de Deus. Veja bem o que Paulo fala no verso 28. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Olha que coisa fantástica, coisa grandiosa, queridos. Nós somos um em Cristo. Não importa se é judeu, se é grego, se é homem, se é mulher, se é rico, se é pobre, se é feio, se é bonito. Uma vez que você aceitou Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, você agora é um em Cristo. Porque a cruz de Cristo, queridos, desfez toda a inimizade, tudo que separava o homem de Deus, tudo que separava o comum entre os crentes. A cruz de Cristo desfez toda essa maldade, toda essa maldição, toda a separação. Tem um cântico que nós cantamos com bastante propriedade. Esse cântico fala: o véu que separava já não separa mais. Porque que véu é esse que esse cântico fala? Aquele no templo que separava o santo do santo dos santos, onde somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Não existe mais separação. Agora eu e você podemos chegar na presença de Deus em qualquer momento. Nós não começamos esse estudo orando, entrando na presença de Deus, pedindo, convidando, clamando para que Ele esteja presente nesse estudo, para que o Espírito Santo nos conduza, para que o Espírito Santo nos esclareça, para que possamos entender essa importância, a grandeza da palavra. Por isso a cruz de Cristo nos coloca iguais. A fé nos faz convergir na igualdade e não divergir. É muito triste quando a gente vê uma igreja em que as pessoas criam grupinhos, criam divisões. Ah, como isso é triste. Pessoas separadas por classe social, por cor, por grau de escolaridade. Isso não existe diante de Deus. Porque o pecado trouxe a separação, a discriminação. Mas Jesus nos trouxe a união, a libertação e a harmonia na igreja. A harmonia na igreja é uma ação do Espírito Santo, é quando eu me entrego. Eu não posso abrir mão de ter uma igreja com harmonia, onde as pessoas se amam, se respeitam, se compreendem, se ajudam. A Bíblia fala da unidade. Unidade não é unanimidade. Não existe unanimidade, mas sim unidade. O que significa unidade? Trabalhar dentro dos mesmos propósitos, dentro dos mesmos objetivos. É seguir fielmente a palavra, porque Cristo nos conduz a isso. A mesma comunhão com Cristo nos faz desfrutar das maravilhosas promessas de Deus e nos faz também desfrutar de uma comunhão gostosa, agradável. Não sei como você está sentindo, meu irmão, meu amigo. Eu estou sentindo muita falta da comunhão da igreja, do abraço dos irmãos. Um querido irmão nosso, não da nossa igreja, mas um querido irmão meu, um homem de Deus, mandou uma mensagem, porque eu postei uma palavra. Ele disse: sabe, meu irmão, meu amigo,
Sabe, eu descobri que realmente está me deixando triste, tirando a minha alegria e me trazendo uma saudade que até chorar eu chorei depois do que eu li a sua pastoral. Eu estou sentindo falta, sabe de quê, meu irmão? Da minha igreja, dos meus irmãos, de poder abraçar, de poder cantar junto, de poder orar junto, de poder ouvir a palavra. Não sei como você está sentindo, eu estou sentindo muita falta disso. É muito difícil, né?